Olá, técnicos industriais do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao canal do CRT Rio de Janeiro e agradecer aí a oportunidade do conselho que tenha dado aí ao canal dos técnicos industriais a colaborar com o Estado, né? Colaborar com o conselho e estarei aí com vocês, colaborando na medida do possível, dentro aí das minhas possibilidades e para fazer sempre um conselho forte, uma profissão, né, de modo geral, dos técnicos industriais, aí, criar realmente força na profissão, mostrar para a sociedade quem são os técnicos industriais, quais nossas atividades e, basicamente, nós temos aí há muitas décadas a nossa profissão que foi mitigada pelo antigo conselho, mas agora o novo conselho aí tem sido responsável, tem sido aí efetivo no reconhecimento. Eu digo que não é na criação de atribuições, mas sim no reconhecimento de atribuições que nós temos aí já há décadas, mas que foi mitigada pelo antigo conselho. E vamos aí mostrar para a sociedade em geral quem realmente são os técnicos industriais e mostrar para a sociedade que pelo menos alguma coisa que comprou, algum serviço prestado naquele dia para aquela pessoa, para qualquer pessoa, realmente passou pelas mãos aí de um técnico industrial, ou pelo menos pelo aval de um técnico industrial, desde a energia elétrica até a construção, aí, entre outras coisas aí. Tá bom, pessoal? Conto com a colaboração de vocês, conto com a participação de vocês. Muito obrigado, valeu! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e hoje eu vou falar para você a respeito de algo que tem gerado muita dúvida, tem perguntado bastante, que é, afinal de contas, o técnico industrial pode ou não pode ser MEI, microempreendedor individual? E para saber isso, vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho. Bom, hoje nós vamos falar do técnico industrial microempreendedor individual. Essa é a figura que o nosso Conselho Federal dos Técnicos Industriais criaram através da Resolução 064. Bom, já adianto que, minha opinião, essa resolução é um tiro no pé do Conselho. Tá? Vocês me viram aqui sempre elogiando o Conselho, os conselheiros, e não tiro meus elogios. Eles têm todos os meus elogios possíveis aí pelo trabalho de todos, que eu entendo que é sério e querem fazer algo pelos técnicos aí, tá? Mas já vai a crítica, tá? Eles têm feito, as resoluções todas têm saído com erro de português, tudo tá bem estranho, enfim. Mas essa resolução específica fala sobre o MEI. Até então, a princípio, tudo bem, tá? Eles dão isenção para o MEI, isenção de todas as taxas, inscrição, baixa, tudo isento. Meu, legal, bacana. Ele cria uma figura que fala sobre o leigo cadastrar no conselho. É estranho, tudo bem que isso aí qualquer empresário, você pode ser empresário, você não precisa ser um arquiteto, você pode fazer seu cadastro junto ao Conselho dos Arquitetos sem problema nenhum, desde que você tenha um responsável técnico por isso. Daí tudo bem, beleza? Tá. Só que daí ele criou aqui, falou do leigo fazer o cadastro, tudo bem que tem um técnico responsável, mas só ficou estranho o leigo no meio aí e tal, não precisaria disso. Mas até então não é o grande problema que eu vejo nessa resolução. Bom, resolução, vamos lá. Fala de isenção, tá? Isenção de todas as taxas, tudo bem. Tratamento diferenciado, legal. Daí fala lá sobre como que é feito o registro, enfim. Agora a questão só tem um detalhe, tá? Tem um detalhe crucial que o Conselho esqueceu, que para ser MEI tem um rol específico de atividades permitidas, certo?
Tem, por exemplo, alvenaria, tá? Atividade de execução de alvenaria, algo assim, por exemplo. Tem, não tem problema, existe isso. Só que tem um detalhe, o MEI, a figura do MEI, ele é para profissionais não habilitados, como pedreiro, pipoqueiro, e outras aí, não tem problema nenhum com isso, mas é para pessoas que estão na irregularidade, que exercem atividades aí condizentes com de empresário, só que não tem a empresa por causa do devido custo elevado, enfim, que tem um custo. Então veio a figura do MEI para simplificar isso e a permitir que essas pessoas, esses empresários que têm, exercem já uma atividade de empresário, mas ele apenas, ou tem mais um ajudante, né? É algo bem simples, então que ele exerça essa atividade e possa se regularizar, tá? Então esse é o objetivo do MEI. O objetivo do MEI é para realmente pedreiro, pintor, tá? Que exerça a atividade sozinho ou com um ajudante e não tem uma renda alta, né? Então ele pode emitir nota e tudo mais. Mas não é para corpo técnico, não é para atividade técnica, certo? Então não quero delongar muito isso aqui, por quê? Então, basicamente, na visão do Conselho Federal, até pode ser, tá? Até pode ser MEI, mas não tem a figura, a legislação fala que, daí, se vocês forem ver, pode algo simplificado aí para simplificar a legislação aí do MEI, daí vem no portal do empreendedor, que é um portal criado para o MEI. Então você vem, o que o MEI pode fazer, tá? Então daí você tem lá, você tem as atividades lá, daí você clica lá, técnico, tá? Aparece apenas 4 atividades de técnicos, né? São técnicos de sonorização e iluminação independente, técnico de manutenção de computadores independente, técnicos de manutenção de eletrodomésticos independente e técnico de manutenção de telefonia independente. Na minha visão, sonorização e iluminação, não sei se existe, eu não me lembro, tá, de ter um técnico para isso especificamente. Manutenção de computadores, entendo que não abrange aí os técnicos industriais, tá? Questão dos técnicos em computadores. Posso até fazer uma correção quanto a isso depois, tá? Mas a princípio eu entendo que não, pelo menos não tem no rol lá, do técnico em computador. E aqui, manutenção de eletrodomésticos. Beleza, tudo bem. Não existe especificamente técnico em manutenção, né, de eletrodomésticos, seria um técnico em eletrônica, algo assim. E manutenção de telefonia, que seria de telecomunicações, né, tudo mais. Mas na minha visão ainda, na minha visão de leigo, tá? De leigo do mundo jurídico, né? Tal, não sou advogado e tal, mas uma interpretação como técnico, tá? Atuante na área. Esses técnicos que englobam aí o MEI, na verdade não são nem técnicos industriais, são são níveis profissionalizantes, certo? Bom, então pessoal, infelizmente o MEI não serve, tá? Eu tinha um MEI desde 2015, vou abrir o MEI porque se eu precisar fazer alguma execução de construção tal, eu posso emitir nota, alguma coisa assim. Só que não adiantou, porque se eu precisar, se eu fosse executar, na verdade eu não iria executar, eu sou técnico, então eu sou técnico assim, às vezes não por eu ser técnico, mas a minha atividade é puramente de técnico, eu não teria nem tempo para executar, eu até gostaria de poder executar, construir uma casa e tal, atividade de pedreiro, muito legal, mas eu não daria tempo. Então, se eu emitisse uma nota, para isso eu estaria fazendo algo errado, porque eu não estaria executando de fato, né, isso, e o MEI é para quem estaria executando de fato, enfim, tá? Mas, enfim, daí tudo bem, eu mantive aí o MEI, até o ano passado, quando eu precisei realmente emitir uma nota fiscal para uma empresa e precisei regularizar a empresa, eu precisei transformar ela, a empresa, que até então atuava como somente autônomo, né? Daí precisei converter
o MEI e uma empresa, como uma microempresa, tá? Para poder exercer atividade. Mesmo porque é o seguinte, atividade de projetos não pode, o MEI não pode. Por que não pode? Porque não pode atividade técnica. Eu entendo que está ficando meio maçante, mas eu quero que vocês entendam isso. Não pode atividade MEI, não pode atividade técnica, tá? Até podia o contador, salvo engano, saiu, deixa eu até confirmar aqui, tinha contabilidade, salvo engano, técnico em contabilidade, alguma coisa assim, o contador podia, agora estou vendo aqui não tem mais também. Então é isso, tá? Infelizmente é uma resolução morta, resolução que não tem aplicabilidade nenhuma, e ao invés de fazer essa resolução eles tinham que ver uma outra questão, que até preciso fazer a solicitação aí, queria fazer uma solicitação aí ao conselho, fazer formalmente, mas porque nós não temos ainda um KNAI específico de empresa, tá? Não tem o KNAI específico da empresa. Daí até já vou falar aí, até um colega falou assim, Robson, eu fiz o cadastro, que ele tinha me perguntado, Robson, o que eu ponho no KNAI? Eu falei, minha empresa é assim, tá? Tem lá serviços, incluo lá serviços de engenharia, serviços de arquitetura, porque por equiparação, porque não tem como, não tem outra atividade que englobe as minhas atividades como técnico de edificações para executar os projetos. Para fazer projeto é somente ou serviço de engenharia ou serviço de arquitetura, não tem outro. Então, vocês têm que ir na Lei Complementar número 123 de 2006, que fala sobre a microempresa, enfim, fala sobre o MEI, beleza? Então daí você vai lá no artigo 18 mais o 18A. Daí ele fala o seguinte, ó, o microempreendedor individual, MEI, poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista nesse artigo. Até então, legal. Certo? Não quero saber de Simples Nacional, enfim, a princípio não importa. Não para esse vídeo. A questão daí você vai lá no parágrafo 4º, não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo, o MEI. Daí tem lá, inciso 1. Tem outros incisos, mas o que importa aqui, tem outros parágrafos também, mas o que importa aqui é o parágrafo 4º, o inciso 1. Não poderá optar, enfim, pelo MEI, cuja atividade seja tributada na forma dos anexos 5 ou 6 desta lei complementar, salvo autorização relativa ao exercício das atividades isolada na forma regulamentada pelo CGSN. Beleza, tá? A questão tem dois anexos, o 5 e o 6. O 6 foi revogado, beleza, o que importa pra gente é o 5. Então a gente vai lá no anexo 5, daí ele fala o seguinte: alíquotas e partilhas do Simples Nacional, receitas decorrentes de prestação de serviços relacionados no parágrafo 5º e do artigo 18 dessa lei complementar. Na verdade a gente vai fazendo um remendo, a lei é assim, né? Vai e volta, então eu fiz um compilado aqui para ficar fácil. Daí a gente vai lá no artigo 18 e vai falar o seguinte: o valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas calculadas a partir das alíquotas nominais constantes nas tabelas anexos 1 a 5 desta, sobre a base de cálculo de que se trata o parágrafo 3º deste artigo, observando o disposto do parágrafo 15 do artigo 3º. Estou lendo os caputs, né, para você ver aí que eu não estou maluco da onde eu estou tirando. Bom, vamos lá. Artigo 18, parágrafo 5º e, sem prejuízo do disposto do parágrafo 1º do artigo 17 dessa lei complementar, as seguintes atividades de prestação de serviços serão tributadas na forma do anexo 5 dessa lei complementar.
Beleza. Daí nós vamos ter lá, tem vários incisos, o que importa aqui a princípio é o 6 e o 12. Mas antes, então eu fiz um catado aí, tá? Para exemplificar. Então, vamos lá. Então tem a lei complementar, daí ela fala no artigo 18A, ela fala o quê? Das atividades que não poderá ser MEI. Daí ela cita o artigo, o anexo 5 e 6, onde se está revogado, enfim. Então, daí no anexo 6, ele tem lá uma tabela de alíquota, tá? Enfim, de valores, tal. Não vou entrar em detalhe, mas daí ele vai citar. Então, assim, os que se enquadrarem nessa alíquota não pode ser MEI. Daí tá, beleza, mas e aí? Tem as alíquotas lá, mas a alíquota em si não importa. A questão é as atividades. Quais atividades? Daí o anexo 5 fala para a gente que as atividades são as do parágrafo 5º e do artigo 18 dessa lei complementar. Beleza? Então daí a gente está lá. Daí fui lá, artigo 18, parágrafo 5º e agora a gente vai seguir. Então, tem vários incisos, medicina, fala um monte de coisa. O que vai importar para a gente aqui é o 6 e o 12. O 6 fala o seguinte, bom, voltando aqui um pouquinho, parágrafo 5º aí, lei complementar, as seguintes atividades de prestação de serviços serão atribuídas de forma no anexo 5º dessa lei complementar. Então, ou seja, atividades de prestação de serviços serão, vamos lá, agora sim, 6, inciso 6, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, teste, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, designer, desenho e agronomia. Certo? Então, lembrando que a atividade de engenharia podemos usar aí por equiparação. Isso eu estou falando por equiparação, tá? Que não tem, por exemplo, a gente vai no KNAI, não tem um KNAI técnico industrial, tá? Então a gente tem que usar por equiparação. Até que tenha um KNAI lá de técnico industrial, a gente tem que usar engenharia por equiparação. O outro conselho lá vai falar que não, mas não tem de outro jeito. Projeto, atividade da minha empresa. Não tem jeito, eu tenho que usar projeto. Eu faço projeto. Não tem outro KNAI de projeto. Supervisão de obras, não tem. Então tem que usar de engenharia por equiparação até que tenha um só nosso. Certo? Mesmo porque nós viemos da atividade de engenharia e arquitetura. Então, por que eu estou falando isso? Aqui fala de engenharia. Então nós técnicos industriais prestamos sim serviços de engenharia, serviços ligados à engenharia. Tá? Não tem jeito. O antigo conselho pode se contorcer, tal, mas a gente veio de lá, não tem jeito. Equiparação. Desenho. Enfim, tem designer, né? Temos aí técnicos em design de interiores, por exemplo, que me veio à mente agora. Suporte, análises técnicas e tecnológicas. Nossas atividades. Então, essas atividades não podem ser MEI. 12. Outras, daí 12, né? Então vamos lá, daí atividades, prestação de serviços serão, daí 12. Outras atividades do setor de serviços que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à tributação na forma dos anexos 3 ou 4 dessa lei complementar. Vamos lá. O que seria? Atividades intelectuais. Nós somos profissionais liberais, exercemos atividades intelectuais, tem natureza técnica, tem natureza científica e somos uma profissão regulamentada. Aí que está falando que tem a profissão regulamentada ou não, mas enfim, nós somos uma profissão regulamentada, certo? Então, eu acho que ficou bem claro aí no texto de lei aí que não podemos ser MEI, certo? Bom, então é isso, tá? Só fazendo esse complemento aí àquele vídeo que eu fiz e eu entendo que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro,
Falem nos comentários aí. Lembrando que eu não sou advogado, eu não sou contador, eu sou técnico em edificações. Por que eu estou falando isso com vocês, né, sobre MEI e tudo mais? Estou compartilhando algo que eu estudei aí, que eu vi, e ainda mesmo porque eu abri uma empresa, eu abri uma MEI, depois eu precisei converter ela numa microempresa, enfim, convencional, tá? Que o MEI, quando eu precisei de fato, não me serviu, então eu tive que migrar, tá? Lembrando que atividades industriais, técnicos industriais, se você exerce atividade de técnico industrial como empresa, se você emite nota fiscal, enfim, para os serviços que você presta como técnico industrial, você tem que sim cadastrar no Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Não é baratinho, que para mim R$ 1 já está caro, mas enfim, também não é o fim do mundo, é importante, vale a pena. E ainda que estou brincando aí, né, que R$ 1 é caro, mas na verdade a gente tem um retorno disso com certeza, porque a gente vai estar regular, não vamos ter problema aí nem com a Receita Federal e nem com o Conselho, e é uma forma ainda a gente também está divulgando nossa profissão, divulgando o nosso conselho, que agora nós temos o conselho próprio. É importante estarmos fortalecidos, unidos e regulares aí junto ao conselho. Beleza, pessoal? Espero que tenha clareado um pouco mais aí, e obrigado pela audiência aí. Valeu, tchau, fui.